de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Então aqui, hoje nós vamos abordar aqui um tema do canal Defesa da Fé Cristã, que o dono desse canal se chama Gessé de Almeida. Então, ele abordou no seu canal, inclusive pôs o meu vídeo lá no canal dele, dizendo que eu estou querendo introduzir o calvinismo dentro da congregação. Irmão, ele é uma pessoa, pelos comentários que ele já fez no meu canal, ele é uma pessoa que não é verdadeiro. Ele se intitula dizendo que é da congregação. Agora, eu não consigo conceber, irmão, uma pessoa que é mentiroso, que fala o que ele não consegue provar. Dizendo que eu falei sobre as pessoas que estão saindo da congregação, estão indo para a igreja reformada. Segundo ele, eu que estou querendo introduzir o calvinismo dentro da congregação. Veja a grande mentira. O primeiro calvinista na congregação foi o irmão Luiz Francisco. Ele veio da igreja presbiteriana. Entendeu, irmãos? Veio da igreja presbiteriana. A única razão que ele saiu da presbiteriana foi uma razão por causa do batismo, né? Que na presbiteriana batizava criança, e o batismo lá é por aspersão e não por imersão. Então foi nessa causa que ele batizou e saiu da presbiteriana, entendeu? Mas ele nunca desconsiderou o calvinismo, né? Isso nós temos em documentos escritos por eles, né? Escrito por ele, que ele manteve a comunhão com a igreja presbiteriana, com a igreja batista, né? Ele tinha comunhão. É tanto que até a confissão de fé da congregação não foi uma confissão de fé só para a congregação, foi para todas aquelas igrejas dos Estados Unidos que professava uma fé genuína, né? Que foi feita confissão de fé lá em 1927, e ali tinha tanto arminianos como calvinista. Então, irmão, este senhor, ele apresenta os calvinistas como se nem servisse a Deus, como se fosse uma praga, sabe? Então, é muito feio, sabe? É muito vergonhoso a pessoa inventar mentira, falar do que não é verdade. Irmão, dentro da Assembleia de Deus, conheço muitos pastores que têm a mente calvinista, que eles pregam no púlpito a palavra, apenas eles não manifestam o pensamento calvinista para não dar guerra na igreja, mas que eles defendem isso daqui, ó, depravação total,
eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança do santo. Conheço muitos pastores que não crê na perda da salvação. Então, irmão, deixa eu falar para os irmãos. Os 5 pontos calvinistas, eles estão fundamentados dentro das Escrituras Sagradas. Olha aqui, ó. Depravação total. Está escrito que todos os homens pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Os homens foram mortos, são mortos por causa do pecado de Adão. Depravação total. Nós encontramos em Romanos, no capítulo 7, do verso 18 ao 20, falando este assunto aqui da depravação. A eleição incondicional é uma doutrina bíblica também, porque os homens não são salvos pelas boas obras, mas os homens, eles não têm mérito nenhum para ser salvo. O homem é salvo pelo mérito de Cristo. Então, é a eleição condicional, porque o homem não tem nenhum mérito de condição de vir para Cristo. Então, Cristo salvou o homem na eleição condicional, fundamentado na sua escolha soberana, expiação limitada. É isso que nós vamos tratar aqui de novo. A graça irresistível. Dizer que a graça é irresistível não é dizer que ela não pode ser resistida. Claro que nós temos muito texto, homens resistindo a Deus, chamado de Deus. Só que isso, quando chega no momento pleno, o homem, ele não consegue resistir ao chamado dele. Foi igual Paulo. Paulo, nós temos ele resistindo a Deus. Mas quando chegou a hora de Deus chamar ele, o Senhor, que foi que o Senhor fez? O Senhor não respeitou a vontade dele, não. O Senhor impactou ele, derrubou ele de cima do cavalo. Ele se rendeu a Deus. Deus atropelou a vontade de Paulo, porque ele não queria. E o Senhor falou para ele: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, quer dizer, ele não tinha uma vontade de se render a Deus. Deus entrou no cenário, lá, a soberania de Deus atropelou os desejos dele, a vontade dele, e fez a obra. E ele foi um servo de Deus. E aqui nós temos a perseverança dos santos. Temos muito texto na Bíblia falando que a salvação não se perde. O próprio Cristo falou: dou-vos a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da minha mão e da mão do meu Pai. Quem falou que nós não perdemos a salvação foi o próprio Cristo. Agora vamos ver o texto que esse Senhor abordou no seu canal, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Vamos ver aqui o que o apóstolo João falou aqui nesse texto. Vamos ler igual o senhor Gessé de Almeida falou lá, aí no seu canal. João, Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, do verso 1 ao 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia
alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo de todo o mundo. Então, irmão, ele quer formar uma doutrina só em cima de um versículo. Não é possível. Uma doutrina é formada dentro de um conjunto de texto. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo falou aqui em Timóteo, né? Segundo Timóteo, no mesmo assunto da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Vamos ver aqui, porque se este texto que o apóstolo João falou referindo a todo mundo, se verdadeiramente é toda a humanidade, o apóstolo Paulo também deveria ter colocado do mesmo jeito. Veja bem o que Paulo fala aqui. Ó. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo, com glória eterna. Aqui, ele fala que ele sofre só por eleitos, não é por toda a humanidade. Então, na visão arminiana, aqui tem uma contradição. Para ele tem uma contradição, porque ele defende que a Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 2, verso 1 a 2, está falando que é todo o mundo, em geral. Então, na visão dele, Paulo contradizeu João, e João contradizeu Paulo. Mas na visão paulina e na visão joanina, está tendo uma harmonia. Vamos ver o que o apóstolo, mesmo apóstolo João, que escreveu esse texto aqui, vamos ver o que ele fala em Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao 10. Na visão arminiana, esse capítulo 2 de 1 João, de 1 a 2, e Apocalipse, capítulo 5, do 9 ao 10, João, na visão dele, João está falando uma coisa aqui, na sua epístola, e no Apocalipse ele está falando outra coisa diferente. Isso é a visão arminiana. Mas vamos ver o que é o apóstolo João fala aqui em Apocalipse, capítulo 5. É Bíblia, irmão? 5. Do verso 5, 9 e 10. Vamos ver aqui, ó. No 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda língua e nação. Aqui o apóstolo João não fala que Deus comprou toda a humanidade, mas que comprou homens. É igual assim, ó. Deus compra goiano, paulista, paranaense, paraense, paraibano, chileno, paraguaio, uruguaio, argentino, franceses, colombianos, espanhol, português. Compra homens, compra pessoas, não toda a humanidade. Então, irmão, eles fazem uma lambança na interpretação bíblica, entendeu? Ele mostra só esse texto aqui, ó, de João, capítulo 2, verso 1, 2, sabe para quê? Para enganar
a Irmandade, para mostrar que ele está certo. Só que o mesmo João 5 de Apocalipse, se em 2 de 1 João, do verso 1 ao 2, se ele está falando que era toda a humanidade ali, então aqui em Apocalipse 5 ele desconstrói esse pensamento. Então, irmão, só para os irmãos entenderem, nós encontramos no capítulo 5 de Romanos, do verso 15 até lá o 20, duas expressões: Cristo morreu por todos e morreu por muitos. Então, este é uma palavra intercambiável, né? É uma palavra que tem uma alternância, entendeu? Não significa todos de toda a humanidade, mas apenas significa os eleitos. Veja bem, 1 Coríntios 15, 22, o que é que o próprio apóstolo Paulo fala, irmão? Por vocês verem como esse senhor Jessé, ele é uma pessoa contraditória, né? Outro vídeo que eu fiz, gostei todo o texto harmonizado, ele não teve postura de ir lá me questionar sobre o texto que eu pus, porque desconstruiu, enterrou todos os argumentos dele. Agora vamos ver aqui, 1 Coríntios 15 e 22. 15 e 22. Aqui é Bíblia, irmão. Aqui é a Escritura Sagrada. É por ela que é a nossa guia de fé. 1 Coríntios 15, 22. Aqui, ó. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Será mesmo que toda a humanidade vai ser vivificada em Cristo? Então, se fosse toda a humanidade, então não haveria inferno, não haveria perdição. Mas não é isto que Paulo está querendo dizer. Os todos aqui representam aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, é isso que o calvinismo defende, que está na palavra. Que está na palavra. Então, ele não é uma pessoa honesta. Porque se ele fosse honesto, tivesse honestidade, uma honestidade, ele seria homem para falar o que é o calvinismo, para falar os pontos, abordar o ponto um por um. Mas como ele não é honesto, então ele pega só um versículo isolado de todo o contexto e põe como doutrina. Agora eu aqui não, irmão. Eu ponho um conjunto de texto. Vamos para outro? João, capítulo 11, 51 e 52. Vamos aqui. Vamos ver se Cristo morreu por toda a humanidade. Vamos ver aqui. 11, 51 e 52. Vamos ver aqui, ó. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava a morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Interessante. Aqui não está escrito que Cristo morreu para reunir a humanidade em um só corpo. Não está escrito. Está escrito que ele morreu para reunir os filhos de Deus que estão dispersos. Quem são os filhos de Deus que estão dispersos? Os eleitos
de Deus, mostrando a expiação limitada. É a Bíblia que está falando. Agora vamos, João capítulo 10, verso 26. É o que Cristo diz: mas vós não crede, porque não sois das minhas ovelhas. Novamente, um grupo de salvo. Grupo de salvo. Vamos ver se Cristo derramou o seu sangue por toda a humanidade. Vamos ver. Abra aí Mateus 26 e 28. Abra aí a sua Bíblia. Irmão, nosso assunto aqui é a Bíblia Sagrada. Mateus 26 e 28. Vamos ver o próprio Cristo aqui falando. Vamos ver aqui, ó. Mateus 26 e 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, é derramado a favor de muitos para a remissão do pecado. Interessante. Aqui não fala que foi derramado para a remissão de todos. Entendeu, irmão? Então, esta linha de pensamento que esse senhor Jessé Almeida está defendendo é uma linha de pensamento que eu já fui dela, deixei ela por causa dos erros. É uma linha muito fraca, que ela não suporta um exame genuíno das Sagradas Escrituras. Ela não suporta. Ele, como é desonesto na Bíblia, ele cita só 2 versículos. Ele não tem a honestidade bíblica de fazer o exame igual eu faço aqui dentro. Agora, para terminar, irmão, ele falou que eu estou querendo introduzir o calvinismo. Mais ou menos 70% de anciães que eu conheço, que já sentamos para conversar sobre esse assunto, falar assim para mim: irmão Felisberto, tudo que o irmão falou aí, nós cremos. Por quê? Porque nós não podemos descrer, porque o que o irmão está mostrando é a Bíblia. Entendeu? Muitos anciãos que eu conheço que não crê na perda da salvação. Muitos anciãos que eu conheço que crê na graça irresistível, que crê na depravação total, que crê na perseverança do santo. Dentro da congregação tem uma grande parte calvinista e outra parte arminiana. Então, esse senhor aí, ele como não conhece o meu trabalho, que o meu trabalho na internet, irmão, tem ao menos uns 3 anos. Por quê? A pedido da Irmandade e de muitos irmãos do ministério, no tempo da pandemia, falaram assim para mim: irmão Felisberto, por que você não abre um canal no YouTube? Porque tem muita Irmandade que não está congregando. Ao menos eles ouvem os vídeos dos irmãos pela internet. Então, irmão, os irmãos podem ver que não tem nenhum ancião que vem aqui no canal me contradizer. Aqui nós temos um grupo bastante numeroso de diácono, de anciães, de cooperador de jovens, de irmãs da piedade, que está escrita no meu canal.
Só quem vem aqui me contradizer, entendeu? É aqueles que não conhecem a Bíblia, que são verdadeiros papagaios. Mas aqueles que são da congregação, que são homens de Deus, genuíno, em muitos anciães que me seguem aqui, e nenhum deles vem aqui me confrontar. Quem vem me confrontar aqui, inclusive, tem muitos vídeos aqui que eu posto do canal, que é a pedido dos irmãos de ministério de São Paulo, diáconos, cooperadores, e até a irmã da Piedade, que nos adiciona no particular e pede para gravar um vídeo. Entendeu? Então, é a resposta, esse senhor. Eu não sei se ele pertence à congregação, porque pelos argumentos mentirosos dele, não é uma característica de um servo de Deus. Então, fique com Deus.